Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para você conquistar o seu corpo dos sonhos. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que quem gosta vai ficar bravo comigo e não vai gostar do assunto, que é sobre álcool. Será que o álcool tem um impacto na nossa saúde, no emagrecimento, na menopausa? É sobre isso que nós vamos conversar. Nesse vídeo eu vou falar sobre os malefícios que o álcool pode trazer na sua saúde, o que ele pode estar trazendo para piorar, principalmente nós mulheres na menopausa. Nós não vamos falar aqui sobre tipos de álcool, mas sim sobre o que o álcool pode afetar a nossa saúde, o que o álcool pode piorar os sintomas da menopausa, tá? O impacto que o álcool pode trazer na dificuldade aí no nosso emagrecimento, tá? É sobre isso que nós vamos conversar. E muitas vezes as pessoas que gostam muito de álcool acabam usando o álcool para várias situações. Então vamos imaginar, eu estou triste, eu vou tomar álcool para me dar aquela alegria, aquele prazer, porque é como se fosse uma droguinha, né? Então é uma fuga, é uma maneira que eu tenho de sair aquela sensação ruim que eu estou tendo. Se eu estou feliz, eu vou tomar álcool, ou se eu preciso comemorar alguma coisa, ou se eu estou num barzinho, às noites é muito comum sair para comemorar e a gente comemora com álcool, só que muitas vezes a gente acaba se perdendo e aí exagerando nesse consumo e aí depois vem aí os prejuízos. E a gente sabe que o álcool ele tem sim um impacto, esse excesso de álcool do dia a dia, ele vai alterar a nossa saúde, ele vai levar doenças, nós vamos engordar, nós vamos envelhecer mais rápido, então ele tem um impacto aí no na nossa saúde aí como um todo. Então, infelizmente, a gente tem que ter uma consciência que se eu quero emagrecer, se eu quero cuidar da minha saúde, ter mais qualidade de vida, o álcool, ele não faz parte desse processo, que o álcool, ele vai ter um impacto aí negativo na nossa saúde. E vamos imaginar, então, esse impacto aí que o álcool tem, quando a gente, pensando aí em termos de absorção. Essa absorção lá no estômago, quando a gente toma o álcool, ele se dá em torno de 20%. Lá no intestino, em torno de 80%. E aí nós temos essa absorção do álcool, ela é muito rápida, então ela em torno aí, vamos imaginar, em torno de 5 minutos já está acontecendo essa absorção do álcool. O pico do álcool ele é muito rápido e só que ele vai depender muito de pessoa para pessoa. Então vamos imaginar, vai depender do peso, do sexo. Então homens que têm uma estrutura, né, maior, ele vai demorar um pouquinho mais comparado com uma mulher que tem uma estrutura menor, um peso menor. Então ele vai ser muito mais, digamos assim, muito mais rápido aí. E ele tem um tempo aí em torno de efeito, em torno, vamos imaginar, entre 30 minutos a 60 minutos já começa a acontecer aí esse efeito do álcool. E a eliminação do álcool varia também, pode variar em torno de 6 até 9 horas aí essa eliminação do álcool.
Uma coisa, pensando aí em termos de valor calórico do álcool, então quando a gente pensa lá no carboidrato em si, no pão, na massa, no doce, na fruta, na batata, então os carboidratos, eles têm um torno aí de 4 calorias por quilograma de peso. E a gordura, ela vai ter 9, e o álcool, ele tem em torno de 7,1 aí caloria por grama de peso. Então, o álcool, ele tem um valor calórico aí muito maior que o próprio carboidrato aí, né? Então, ele tem um valor calórico alto. O álcool, ele é classificado como uma droga bifásica. Então, essa droga, ela é composta por duas fases aí. Então, a primeira fase, quando eu tomo álcool, eu aumento um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina é aquele neurotransmissor de sentir bem, de ficar feliz. É uma sensação muito parecida com a da atividade física, quando eu termino o exercício. Então eu fico feliz, alegre, fico aquela sensação de bem-estar. Então eu fico, digamos, alegrete, né? Eu perco aquela timidez, né? Se eu sou tímida, eu começo a falar pelos cotovelos, eu fico feliz. Tá? Então é essa sensação que a dopamina dá. Então o álcool nessa primeira fase, quando a gente toma, a gente tem esse aumento aí da dopamina. Mas essa fase, ela vai levar a gente para uma segunda fase, que é aquela fase que eu saio daquela alegria, daquela sensação de ficar extrovertida, né, da alegre em geral, para depressão, para o choro. Então daí vem aquela sensação ali ruim, né, do álcool. E mulheres têm uma, digamos assim, uma sensibilidade muito maior ao álcool. E aí nós temos também, imagina, lá no estômago eu tenho uma enzima que é a álcool desidrogenase. Essa enzima, então ela tem uma função aí, ela para excretar, ela excreta e põe para fora, né, esse álcool. Então uma maneira, essa enzima faz essa excreção aí do álcool. E mulheres têm menos dessa enzima, então, digamos assim, eu excreto menos do que homem, digamos assim. Aí nós temos também, vamos imaginar o que acontece, que é muito comum aí com adolescentes. Nós temos a nossa gliconeogênese. A gliconeogênese é quando depleta, quando eu não tenho carboidrato. Digamos que eu não comi, né? Eu tô com uma baixa de energia, eu tô com meus estoques de carboidrato muito baixo. O meu cérebro, ele precisa de energia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai lançar mão de outros substratos para transformar em energia, para que eu continue tendo energia, o meu cérebro funcionando, as coisas funcionando. Então, se eu tenho uma baixa queda do meu carboidrato, ele vai fazer essa gliconeogênese, que é transformar as gorduras, os aminoácidos da minha dieta em energia, para que eu consiga ter essa energia aí acontecendo e a minha máquina funcionando. O álcool inibe essa enzima. Então, o que é muito comum? Eu começar a beber, né? Aí eu não tenho fome, não tenho necessidade de comer, e aí eu entro em coma alcoólica, porque o corpo ele inibe a enzima que faz essa gliconeogênese, essa transformação de energia por outros substratos. Então, eu entro em coma. Quem já não aconteceu isso, né? Então, é muito comum adolescentes ter aqueles porres, né? Pode entrar até em coma aí por álcool. Porque normalmente eles começam a beber e tem essa enzima aí inibida. E aí vai afetar aí e ter toda aquela ressaca, né? Aquele prejuízo aí com álcool. Aí
Aí nós temos uma enzima que é a alcodesidrogenase, que é lá no fígado, tá? Então ela vai transformar o álcool, o etanol em etanal, tá? Então é uma enzima que transforma esse álcool em etanal, que é o acetaldeído lá no fígado. E isso corre lá dentro dos nossos hepatócitos, que são células que formam lá o nosso fígado, tá? Então, isso está acontecendo lá no fígado, são as nossas células lá do fígado. Vamos imaginar assim, quando a gente pensa na menopausa, nós precisamos do nosso fígado limpo, para poder absorver os nossos hormônios, para reposição hormonal. Nós precisamos dar condições, cuidar do nosso general, né? O general que eu chamo é o fígado. Eu sempre associo o fígado como se fosse um general, né? Então ele é o líder lá que está dando comando. Por que ele é considerado general? Porque tudo passa pelo fígado. Então, a alimentação, a medicação, a parte hormonal, a droga, medicamento, tudo que você colocou aqui para dentro da boca vai passar pelo fígado. E quando eu estou na menopausa, é um setor que eu preciso cuidar com muito carinho, porque o fígado é onde tudo acontece. Se o general não está bem, as coisas vão truncando lá dentro, a minha energia cai, eu não detoxifico, eu não jogo o lixo fora. Quando a gente está dormindo, a gente faz, o corpo ele vai fazer o faxinão, ele joga o lixo fora. E aí, esse general precisa estar bem, ele precisa estar poderoso, precisa estar forte para poder dar os comandos corretos lá dentro. Se eu tô tomando muito álcool, né, isso tudo vai ter um impacto aí, porque eu só vou intoxicando, jogando droga lá para esse fígado. Então aí eu vou ter um impacto muito grande aí nesse fígado. E é muito comum, então, por exemplo, esse acetaldeído aí, ele vai fazer uma peroxidação lipídica. O que é isso? É uma inflamação lá no nosso fígado. E essa inflamação vai acontecendo, então eu vou tomando álcool, vai acontecendo essa inflamação, o nosso fígado entra em pane, é como se o general tá perdendo a guerra, ele entra em pane, ele não consegue dar os comandos lá dentro, ele não consegue liderar nenhuma tropa, digamos assim, né? Não consegue fazer as coisas direito, o general entrou em pane. Então, essa inflamação vai tendo uma resposta negativa no nosso corpo. Então, ele vai, por exemplo, é muito comum aumentar a PCR. A PCR é um marcador de inflamação. Então, é muito comum em pessoas que têm hábito de tomar muito álcool, a gente encontrar a PCR muito alta também. É muito comum, por exemplo, a ferritina aumentar. Então, normalmente, quando a ferritina está muito alta, o que a gente tem que pensar? Em detoxificar o fígado, em melhorar o fígado. O general tá ruim, o general tá fraco, nós precisamos fortalecer esse general. E aí, com essa pane, quando a gente pensa aí um fígado desestruturado, nenhuma reação acontece corretamente, tudo trabalha lento, eu começo a acumular mais lixo para dentro do meu corpo, porque o general tá em pane, ele não consegue mais jogar aquele lixo que era para jogar, e eu começo a gerar como se fosse um rio sujo, uma casa bagunçada, tá? Então, quando a gente pensa em álcool, um dos órgãos que prejudica muito é o fígado, e aí se o fígado não tá bem, eu vou tendo várias coisas alterando, como eu falei, a ferritina aumenta, a PCR aumenta, os marcadores inflamatórios aumentam, porque vai gerando esse processo inflamatório lá no nosso fígado. Então a gente precisa cuidar. Então ele vai fazendo aí essa inflamação, né?
E ele tem também o poder de atravessar a membrana hematoencefálica. Então, se eu estou tomando muito álcool, se eu tenho esse hábito todo dia, né, em excesso, o que vai acontecer? Ele atravessa, assim como na gestante atravessa a placenta, em nós, ele também vai atravessar a barreira, essa membrana aí hematoencefálica. Então, ele consegue chegar lá no nosso cérebro e aí causar o quê? Uma neuroinflamação. Então, a gente vai ficando com o nosso cérebro mais inflamado, né? E isso é muito comum vir aquela ressaca, aquela dor de cabeça, né? Após uma noitada de álcool, a gente ter as dores de cabeça no dia seguinte. Por quê? Porque aconteceu essa neuroinflamação aí lá no nosso cérebro. Então, intoxicou o fígado, né? Gerou processo inflamatório, e aí se eu tô com esse processo inflamatório, eu vou ter uma dificuldade maior no emagrecimento, eu vou ter uma pane aí com os meus hormônios da menopausa, vai dar uma bagunça toda aí, né? Então, e aí eu vou ter essa inflamação lá no cérebro, gerando esse processo todo aí, dando dor de cabeça, as enxaquecas, né? Aquela ressaca que a gente fica mal no dia seguinte. Isso é muito comum com o álcool. O acetaldeído, ele, através de uma outra enzima, que é a aldeído desidrogenase, ele vai transformar esse ácido acético aí, ou seja, ele vai transformar em ácido acético. Então, essa enzima, aldeído desidrogenase, ela se transforma em ácido acético, que consome uma vitamina que é extremamente importante no nosso dia a dia, que é a B3. Então, o que acontece? Eu começo a ter uma queda aí dessa vitamina, da B3, começa a cair. E aí eu vou ter uma queda, por exemplo, da minha energia. Então, o que a B3, qual que é a função, né? É uma vitamina que faz parte lá do complexo B, que é muito importante para nossa saúde. Então, ela vai participar da nossa, em produzir energia, ela contribui para a função do nosso sistema nervoso, do nosso psicológico. Então ela contribui para o cansaço, para a fadiga. Então a falta, né, da vitamina B3, que é a niacina, ela vai dar muito assim alterações de pele, do aparelho digestivo, do nosso sistema nervoso. Então eu começo a comprometer toda essa via aí, porque a minha B3, digamos, vai lá no chinelo, cai. E aí eu fico cansada, eu fico fadigada, né? Eu fico, meu psicológico fica ruim. Eu tenho vários sintomas aí ligados com a deficiência da B3. No sangue eu vou ter mais acetato, gerando um sangue mais ácido. Então, assim, o que é legal, né? Quando a gente pensa assim, nesse sangue, eu ter um pH no meu sangue mais alcalino, em torno de 7. Quando ele começa a cair, eu vou deixando um sangue mais acidificado. Então, o que seria isso? É como se fosse um sangue com uma fluidez ruim, né? Então, é como se eu entrasse num lodo, né? Ele não tá fluido, não tá um rio passando corretamente. Ele tá mais grosso, digamos assim, né? Literalmente é como se fosse um lodo. Então eu tô com sangue mais acidificado do que alcalino. O álcool, ele faz isso, eu fico mais ácida. E qual que é o ruim de você ficar ácida, né? Então, se eu tenho um pH mais ácido, eu prolifero mais doenças. Então, um pH ácido tá ligado com a osteoporose, que é a menopausa. A gente já tem um
pé lá, né, na osteoporose. Eu vou ficar com a minha linfa mais congestionada, então eu vou ficar mais inchada. É muito comum pessoas que tomam álcool, o que que acontece? A gente incha, né? A gente fica mais inchada. Por quê? Por conta de tornar esse sangue mais acidificado, e aí eu vou gerando esse congestionamento aí das minhas linfas, do meu sangue. Então eu tenho um pH mais ácido, abrindo porta para doença. E se eu tô mais acidificada, eu vou ter mais dificuldade para emagrecer, eu vou ficar mais inflamada, eu vou abrir porta de doença. E, por exemplo, câncer adora o meio ácido. Então, o que eu tô dando? Eu tô dando uma porta aberta. Se eu tenho uma genética, por exemplo, para câncer, eu tô abrindo a porta, escancarando a porta, digamos assim, né? Para que o câncer apareça. Então, por quê? Porque eu tô deixando esse meio lá dentro ácido. Tô deixando o meu rio aqui dentro mais sujo. Então, o álcool, ele vai fazer isso. E na menopausa, que cai aos nossos hormônios, eu tenho um comprometimento maior aí de nutriente, de detoxificação, né? A gente já incha essa parte aqui na menopausa, a gente já tem uma retenção de líquido que acontece. Então, com o álcool, tudo, digamos assim, tudo aflora, tudo piora, né? Então, é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Esse acetato aí, que rouba as vitaminas, que deixa o sangue mais ácido, digamos assim, ele vai ajudar a eliminar mais minerais do nosso corpo. Então, por exemplo, ele vai excretar, ele vai colocar para fora muito mais rápido o potássio. Então, eu começo a fazer mais xixi, porque eu começo a excretar mais potássio, mais sódio. Eu começo a excretar mais magnésio. Então, eu começo a perder mais vários nutrientes aí. Quanto mais frequente, né, gera mais lesão no meu estômago, intestino. Então, eu vou lesando lá o meu estômago, intestino, inflamando o meu fígado, os meus órgãos, e eu vou depletando, eu vou eliminando, jogando fora, né, mais vitaminas do complexo B, vitamina A, magnésio, potássio, né? Então, eu vou perdendo. A tiamina, a tiamina, então, que faz parte lá da nossa parte cerebral, né? Então, ela acelera o processo, por exemplo, de demência. Então, a falta da tiamina, se eu tenho uma predisposição, por exemplo, Alzheimer, eu estou acelerando, eu estou, como eu disse anteriormente, abrindo a porta, descancarando a porta e falando: olha, Alzheimer, apareça, venha, né? Estou de portas abertas aqui te esperando. Então é bem isso que acontece. Eu vou tendo, porque os nutrientes, eles têm uma participação incrível na nossa vida. Para tudo acontecer, depende de nutriente. Então, eu preciso dar esses nutrientes para a máquina fazer as coisas direito. Aí, o que eu tô fazendo com o álcool? Eu tô só jogando fora, jogando fora. Isso vai tendo um impacto aí na nossa saúde, com certeza. E na performance também tem um impacto. Então, por exemplo, se eu tô lá na academia, tentando ganhar massa magra, eu não vou. Por quê? Porque vai cair a minha testosterona. Quem faz, né? Então, eu preciso estar bem com a minha testosterona. E quem faz isso, quem vai formar essa cascata hormonal, é o nosso colesterol. Então, para transformar o colesterol em testo, precisamos de enzimas. E quem que participa aí também? A B3, que está sendo depletada pelo álcool. Se eu não tenho B3, a vitamina B3,
o colesterol também não vai formar essa testo. E aí eu vou ter uma diminuição da massa magra. E se eu estou na menopausa, então, eu tenho já uma queda dessa parte hormonal. E aí aquela massa magra que eu quero tanto melhorar, trocar gordura pela massa, isso vai ficar prejudicado. Eu fico me matando na academia, mas a base, a receita do bolo tá faltando. E aí eu não consigo realmente melhorar esse processo todo. Então, o álcool, ele faz com que o colesterol aí oxidado, então se o colesterol ele não formou essa parte hormonal, a testo, ele vai ficar oxidado, oxidado seria um colesterol inflamado, é como se fosse uma gordura ruim, uma gordura oxidada, que estragou, é mais ou menos como ele fica. E aí esse colesterol oxidado aí, inflamado, que não vai virar testo, né? Então ele não virou testosterona, porque tá faltando a enzima, tá faltando as vitaminas do complexo B, aí eu estou na menopausa, então não tá conseguindo converter. O que ele vai fazer? Ele vai fazer placas de gordura. Então eu começo a ter placas de gorduras nas minhas artérias, lá no meu fígado, né? Então eu começo a ter o famoso gordura no fígado. Eu começo a ter uma inflamação lá no fígado. E aí vai. Então eu tenho, né? Então olha quanta coisa aí que a gente tem, né? Quantos prejuízos aí com o álcool. Então a queda, né, da dopamina, então eu tenho aí também depois, né, na sequência, uma queda de neurotransmissores, por exemplo, dopamina, aí o aumento, por exemplo, eu tenho um aumento maior da prolactina, e a prolactina alta, ela vai diminuir mais ainda meu LH, o FSH, a minha testo, a progesterona, o estrogênio, então eu vou ter uma diminuição. E aí eu vou produzir menos hormônios, eu vou ficar com mais retenção de líquido, mais celulite, menos testosterona. Então vai virando essa bola de neve. O excesso, né, disso tudo, o excesso aí da prolactina também, e a queda, né, desse processo todo acontecendo, vai depletar vitaminas, minerais, vitaminas do complexo B, magnésio, potássio, e vai me levar ao aumento de peso. Então, o álcool, ele está associado com um carbo ruim na nossa alimentação, que piora tudo, né? Então, eu aumento gordura, eu estimulo mais insulina. Eu sempre falo que quando a gente tá tomando álcool, é como se eu estivesse pegando uma seringa e injetando açúcar direto na veia, né? Porque tá indo direto lá na veia, então formando mais, eu vou engordando, eu vou piorando todo o processo. Para vocês terem uma ideia, a cerveja, em torno assim de 500 ml de cerveja, tem em torno de 18 gramas de açúcar ali. Então, olha, além disso tem uma caloria vazia, né? Não tem nada ali que me dê nutriente, né? De verdade. Tem glúten que faz todo um processo inflamatório e vai piorar aí os fogachos, né? Então, se eu estou lá na menopausa, com aqueles calorões, né? Então eu tomo álcool, vai aquecer, eu vou ficar muito com esses calorões aí, muito mais, digamos assim, aflorado, com aquele desconforto, né, térmico ali, que vai piorar e cada vez mais. Assim como as dores de cabeça, que se eu tenho já dor de cabeça na menopausa, então tomando álcool, ele piora. Então, eu vou virando essa, né, eu sempre brinco, a gente vira no giraia, porque acontece de tudo, né, no nosso corpo, vira uma bagunça lá dentro. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes, se eu quero engordar, se eu quero ficar inchada, né, aquela retenção de líquido, se eu quero ficar com mais celulite, se eu quero ter mais fogachos, um fígado ruim, né, com placas lá na minha artéria, um sangue mais acidificado,
um terreno para câncer, que eu tô abrindo porta aí pro câncer, com toda a minha parte cerebral comprometida, né? Uma alteração de bactérias ruins lá no meu intestino, ter uma queda mais rápida dos meus hormônios e um envelhecimento precoce, acelerar o meu envelhecimento, eu tô no caminho, tomar álcool. Então, aí é o caminho. Então, se eu quero tudo isso, né, é só tomar álcool. Então, meninas, é importante a gente ter essa noção do quanto o álcool, ele pode sim prejudicar a nossa saúde, o quanto o álcool pode interferir aí, porque muitas vezes a gente tá achando que tá fazendo direitinho e tomando um alquinho ali, um alquinho aqui, não se dá conta do quanto aquele álcool pode prejudicar aí a nossa saúde. Então, fica aí para vocês um alerta que o álcool ele atrapalha sim a nossa vida, a nossa saúde e ele interfere com tudo. Então, se eu quero ter saúde, qualidade de vida, emagrecer, ficar bem, o álcool ele tem que ficar bem longe, tá bom? Fica aí como orientação para vocês. Espero que vocês tenham gostado e vamos que vamos. Um beijo!